Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema de interesse da sociedade. Vamos abordar uma questão que envolve muito, um pouco, razoavelmente, todos nós. Vamos falar aqui com convidados especiais, levar ao telespectador a opinião de quem pode, tecer comentários, estabelecer parâmetros, falar especialmente a quem nos acompanha sobre estresse. Vamos falar sobre o Dia da Conscientização do Estresse. Atinge um nível extraordinário de pessoas. Em determinado momento, durante todo o tempo, ocasionalmente. Mas ninguém está imune a isso. Por isso é importante esta conversação dos nossos convidados com o telespectador, trazendo a sua experiência, o seu conhecimento, exemplos práticos, se assim for desejo de quem está conosco aqui, nesse estúdio da TV Assembleia, nesse nosso Democracia, e, acima de tudo, procurando auxiliar. Esta época do ano é favorável, seria dito, mas essa época do ano é rigorosamente desfavorável para muitas pessoas, notadamente em razão do estresse. Trazemos para o Democracia de hoje aqui na TV Assembleia a doutora Ana Maria Rossi, doutora em Psicologia, presidente do ISMA Brasil. E o doutor Ricardo Nogueira, psiquiatra de muitos títulos, para a alegria de todos nós, presente aqui em várias oportunidades no Democracia. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje, nós convidamos a doutora Ana Maria Rossi. Tudo bem? Tudo bem. Bom, o estresse bem falado, nessa época do ano aumenta em até 75%. São todas aquelas metas que não se cumpriu até agora, é o planejamento do próximo ano. Aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, as pessoas tendem a sair em férias, já engatando com o Natal e com o Ano Novo. Enfim, são muitos projetos, muitos gastos, muitas decisões e muitas vezes as pessoas estão extremamente sobrecarregadas e elas lidam mal com essa sobrecarga, então, física, emocional, porque as pessoas tendem a dormir menos, elas comem mais, comidas mais calóricas, mais gordurosas, tendem a se exercitar menos, enfim, é um somatório de muitas coisas. Mas, afora essa época do ano que tipicamente é mais estressante, nós temos um estudo da International Stress Management Association no Brasil, ISMA-BR, que é uma associação internacional sem fins lucrativos. Nós temos sede em 12 países. A nossa sede principal é em São Francisco, na San Diego, Califórnia, identificando que 70% da população economicamente ativa no Brasil sofre alguma sequela de estresse. Então, a nossa matriz resolveu iniciar o Dia de Conscientização do Estresse, que é comemorado internacionalmente no dia 14 de novembro. Nós aqui no Brasil, desde 2001, então, começamos a celebrar o Dia de Conscientização do Estresse, mas no terceiro domingo de novembro, para não ficar junto com o nosso feriado do dia 15. E nesse dia, então, nós fazemos atividades todas abertas ao público, gratuitas, onde nós procuramos conscientizar a população a respeito dos benefícios da prevenção versus o tratamento. Porque o estresse, ele nada mais é do que uma adaptação requerida à pessoa, podendo ser positivo ou negativo. Só que ele é um gatilho para inúmeras doenças. Algumas têm um efeito direto, outras um efeito indireto. Mas, de qualquer maneira, o nosso objetivo instaurando o Dia de Conscientização do Estresse é de conscientizar a população dos benefícios da prevenção versus o tratamento. É mais barato, é mais conveniente e muito mais gratificante. Então, esse é o nosso objetivo no terceiro domingo de novembro anualmente. Numa simplificação um tanto atrevida, eu costumo dizer que o câncer é a doença da amargura. Doutor Ricardo Nogueira. Pois é. O estresse hoje convive conosco noite e dia, né? Então, principalmente para quem mora nessa cidade, que tem esse trânsito infernal, né? Isso é um estresse total, porque tem obra para todo lado que vai resolver tudo para a Copa do Mundo, mas a gente já sabe que não vai resolver, né? Que vai ficar tudo para depois da Copa, para o ano que vem. Isso dá um estresse infernal. E a gente trabalha não só em Porto Alegre, a gente trabalha na região metropolitana, né? Então, para quem tem que enfrentar a BR,
falar em estresse é brincadeira, né? E esse estresse é 365 dias, porque a gente trabalha todos os dias, sábado, domingo, feriado, né? Porque nós somos médicos e a doença não tem hora. E esse estresse, ele aumenta as doenças. E o estresse está intimamente ligado à ansiedade e à depressão. E principalmente no mês de dezembro, ao desespero. Por quê? Porque a gente não consegue fechar as contas, tem uma carga tributária infernal também, que é outro estresse terrível e que cada vez piora mais. E as pessoas começam a se desesperar porque tem os seus custos fixos e mais os outros custos, é 13º, é fundo de garantia, é carga trabalhista, tributária. Agora todo mundo virou empregador, qualquer empregado doméstico tem direito a tudo e todos. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é o seguinte, então acabando com a vida das pessoas, acabando com o país, que dizem que vai melhorar. Mas vai melhorar quando? Né? E a gente está aí com essa bomba na mão, essa batata quente, né? E aí o que acontece? Quando a gente perde o espaço, né? Porque não nos dão espaço, nós vivemos comprimidos, né? E aonde é que está o estresse? Quanto mais gente, né? Nós temos hoje uma sociedade de massa. E é uma sociedade totalmente estressante, porque é uma cobrança eterna, né? Tem que dar resultados, nós temos que ser sempre eternamente vitoriosos, isso não é real, não é verdadeiro. Então, muitas vezes a gente perde mesmo, a gente perde para ganhar, e isso deixa qualquer pessoa estressada, né? Então, a gente está cansado, né? Porque a gente sempre pensa assim, não, ano que vem vai ser melhor. Não vai ser melhor, vai ser muito pior, porque vai ter essa Copa do Mundo e vai ser um estresse pior ainda. Então, o que fazer? Nós temos que nos preparar para nos fortalecer, aumentar a nossa resiliência, a nossa resistência a todas essas frustrações. A gente quer chegar num lugar que a gente ia numa linha reta, agora tem que dar 500 mil voltas, né? Fica um passando por cima do outro. Hoje todo mundo tem carro, tem 700 mil carros nessa cidade. Então é um verdadeiro estresse que a gente vive 365 dias. Mas algo tem que ser feito. Então o que a gente faz? A gente tem que tomar calmante de noite, aí fica totalmente sedado, no outro dia de manhã acorda numa baita de uma ressaca e tem que enfrentar esse inferno de novo. O que a gente pode fazer? Aliviar isso, amenizar isso. E é isso que a gente faz todo dia e toda hora, né? Então aquela coisa, no stress, né, é uma frase que é muito popular, mas na verdade estamos todos estressados. Então a gente vai ter que relaxar para não explodir. No estresse está aí, no vidro do automóvel, né, constantemente, mas muito pouco na cabeça das pessoas que estão utilizando esse veículo. Não, é que na verdade não é no estresse, era nós três, né? É que as pessoas olham as coisas como querem, né? Entendeu? Então é nós aqui, nós estamos ferrados, meus amigos. Mas o que nós vamos fazer? Já que nós estamos ferrados, relaxa e goza, né? Então nós vamos ter que gozar dessa situação, rir para não chorar. Entendeu? Porque não adianta se desesperar, porque o estresse muitas vezes ele leva pela ansiedade, pela depressão, ao desespero e muitas vezes inclusive até o próprio suicídio. E dezembro é o mês infernal, é o mês do desespero. É o mês da competição, da corrida coletiva, mas é também o mês da solidão, não é, Ana Maria? Eu gostaria de fazer um parênteses. O estresse pode ser altamente positivo. Eu ia perguntar por que negativo e por que positivo. O estresse é uma mola propulsora que nos possibilita atingir nossos objetivos. Então, pela maneira clássica que nós da International Stress Management Association vemos o estresse, ele nada mais é do que uma adaptação requerida à pessoa. Isso quer dizer que uma promoção desejada no trabalho, o nascimento daquele filho planejado, as festas de final de ano planejadas, geram um estresse positivo, o que nós chamamos de eustresse. No entanto, aquela demissão indesejada, os tributos que o Dr. Ricardo comentava, todos esses pagamentos, o excesso de tarefas, etc., doenças, certamente causam também uma adaptação negativa. E essa adaptação negativa nós chamamos de estresse, e é justamente a que leva à doença. Só que é bem importante se notar que tanto o estresse positivo quanto o negativo, eles são um gatilho para a doença, porque toda vez que nós sairmos do nosso ponto de equilíbrio, sendo o estresse excessivo ou sendo muito pouco, muito baixo, nós vamos ter alguma sequela.
E essas sequelas podem ser uma dor de cabeça, podem ser insônia, podem ser distúrbios do apetite, como podem ser também uma pessoa que tenha... O estresse não vai causar, por exemplo, um ataque de asma numa pessoa que não é asmática. Mas, se a pessoa for asmática, pode desencadear. Potencializa. Exatamente, da mesma forma. Por exemplo, não vai causar uma crise de diabetes numa pessoa que não é diabética, mas um diabético, no momento de pico de estresse, ele pode deflagrar uma crise. Então, o estresse ele pode ser altamente produtivo, altamente... Se nós não estivermos estressados aqui, nós vamos colocar os nossos telespectadores a dormir, né? No entanto, nós temos que manter um ponto de equilíbrio. E se passarmos esse ponto de equilíbrio por períodos frequentes ou prolongados, aí sim, aí nós incorremos o risco da doença. E essa doença pode ocorrer tanto do ponto de vista do estresse positivo quanto do negativo. O título do programa é Dia da Conscientização do Estresse, deveria ser Dia de Conscientização, porque ele é mais um chamamento do que uma constatação. Não é? É verdade, talvez uma questão apenas gramatical. Gramatical, mas é fantástico que isso se ocorra. Né, aconteça, porque as pessoas permanecem, já existe, eu vou participar no ano que vem, né? E não toma como um recado que precisa ser adotado como comportamento imediatamente. Inclusive para o próximo ano talvez tenhamos até uma boa notícia, que o deputado Adão Vilaverde entrou com um projeto de lei para instituir esse dia em termos de Estado. Nós já temos uma lei instituindo em nível de Porto Alegre. Da ex-vereadora Clênia Maranhão. Exatamente, exatamente. Então, desde 2004, nós temos uma lei que instituiu o 3º domingo de novembro como dia de conscientização do estresse. E agora o deputado Adão Vilaverde, então, tomou a iniciativa de ter esse projeto de lei para torná-lo estadual. É a Lei 10.250, 14 de setembro, da ex-vereadora Clênia Maranhão. Uma defensora intransigente, não apenas dos direitos das mulheres, mas também da saúde de todos, Sem né? dúvida nenhuma. Que memória que tu tem, tu não está estressado. É uma das primeiras alterações que o estresse dá é na memória. A outra alteração... Mas eu tenho os olhos expressivos, vejo que hoje eles estão absolutamente neutros, né? É estresse. Pois é, é porque o estresse ele altera principalmente a memória, a atenção, a pessoa fica desatenta, ela fica meio desligada, né, porque está tão sobrecarregada. E nós temos o chamado... E o sono ao ver televisão. E o sono também, perde o sono, né, a insônia, sudorese, taquicardia, né? Então isso é muito comum, né? E também tem o estresse pós-traumático, né? Principalmente, que é muito comum hoje, com acidente de trânsito, assaltos, esses fatos que ocorrem, que as pessoas são sequestros relâmpagos, né? Na verdade, o estresse ele é um produto da violência, né? Nós vivemos numa situação de violência, seja no trânsito, seja na sociedade que a gente convive, né? Uma sociedade muito agressiva, né? Que se eu não tenho, eu pego do outro. Então a gente tem que estar sempre se cuidando, né? Se protegendo, tem que ter 500 mil senhas, 500 mil alarme. É o alarme da casa, é o alarme do prédio, é o alarme do carro, né? Então a gente tem uma rotina que é muito estressante, né? A gente não consegue relaxar. E nós estamos tão acostumados e condicionados a isso que quando a gente vai relaxar, a gente se estressa também. Porque aí a gente entra num transtorno de ajustamento, ou seja, a gente troca uma situação que está acostumado e convivendo e já treinado para aquilo, para uma outra que ele não sabe. Só que, infelizmente, como a gente vive hoje numa sociedade de manada, agora a manada toda vai para o litoral. Aí é um estresse na estrada. Aí chega lá no litoral, é um estresse para entrar dentro do restaurante, é um estresse para entrar dentro de um supermercado. Ninguém anda, não consegue andar e todo mundo quer andar, mas não consegue. Então, Porto Alegre até melhora um pouco em janeiro, fica uma maravilha. Porque diminui um pouco o trânsito, até que não está diminuindo tanto. Nos anos 70 existia um movimento para aproveitar muito bem Porto Alegre do verão. Tinha até uma sociedade... Do Jesus e Igreja, presidida pelo Jesus e Igreja. Não era o nome da sociedade? Os Amigos de Porto Alegre. Os Amigos de Porto Alegre, né? O pessoal curtia, tinha uma programação cultural e tal. E Porto Alegre ficava mais aliviado, os restaurantes ficavam menos cheios, né? O trânsito menos
agressivo e tal. A mesma coisa do que ir na praia em março, né? A melhor coisa que tem que ir para as praias em março, porque aí o pessoal já voltou do carnaval e tal, então fica mais relaxada a coisa. Agora nós estamos... As águas de março sempre foram superiores, né? Do Tom Jobim. Até para o Tom Jobim. Então a gente vive sempre preparado para tudo isso. Então nós estamos sempre treinados para a guerra. Então nós estamos sempre preparados para lutar ou para fugir, né? Vamos fugir para o litoral. Aí vai, e pior que aqui em Porto Alegre, todo mundo pensa igual. Todo mundo sai domingo às 18 horas. Aí entope tudo de novo. E é domingo. Porque todo mundo... E na sexta-feira às 18. Exatamente. Então às 18 horas de domingo é a hora aquela do Ângelo, né? Que aí dá aquela depressão desgraçada que o cara tem que sair para qualquer lugar para não se matar. E pior que é o dia que as pessoas mais se matam mesmo, é domingo. Por quê? Porque espaço longe das famílias, aí quando a família se reúne domingo, é uma discussão, uma cobrança de dinheiro para isso, tem que pagar aquilo, eu preciso para viajar, porque eu preciso para aquilo. Aí o cara se desespera, ou ele foge e desaparece ou se mata, né? Então vejam que situação que nós estamos. Então nós temos que ter uma família que era para se proteger, para se cuidar. Não, essa família é um fator estressante terrível, né? Inclusive hoje a maioria dos suicídios são pessoas casadas. Antigamente eram os solteiros, os divorciados, os viúvos, aqueles que viviam sozinhos. Então o que nós estamos mudando? Né? A saturação substitui a solidão. Mas no final a solidão também é um fator de proteção, o que parecia ser o contrário. Uma pergunta aqui que se impõe diante da conversa mantida com os dois, e por favor, a conversa entre vocês agora, estou falando demais. Abstraindo a depressão, que tem vários fatores, esse estresse é uma questão da modernidade, dos tempos de hoje, né? Eu volto a dizer que o estresse pode ser altamente positivo. Sem estresse não existe vida. Mesmo assim, as motivações são recentes, né? Sem dúvida nenhuma, mas tem muitas motivações positivas, né? Eu acho que cada vez mais... Por isso abstrair a depressão. Nem toda pessoa que está estressada está deprimida, mas toda pessoa que está deprimida está estressada, né? Tem pessoas que estão estressadas, estão muito ansiosas ou raivosas, enfim. Mas eu não gostaria de deixar a percepção do estresse como algo positivo. O estresse pode ser altamente, como algo negativo, ele pode ser altamente positivo, e ele, sem dúvida nenhuma, é um indutor para que nós possamos realizar os nossos objetivos de vida. Sem estresse não existe isso. Estímulo à competitividade também. A competitividade fica a cargo de cada pessoa, né? E eu acho que, claro, uma pessoa que tem um temperamento de uma urgência crônica, um temperamento mais hostil, ela se torna mais competitiva, mas não são todas as pessoas que são assim. Então eu acho que a competitividade vai depender também da personalidade da pessoa, mas o estresse ele pode ser altamente positivo, e lidar com o estresse eu acho que é a grande ciência, né? E eu acho que cada vez mais as pessoas falam sobre isso, mas poucas praticam isso. Mas ter um programa de relaxamento regular, ter uma atividade física regular, ter uma alimentação saudável, procurar ter um sono reparador, procurar ter um par de orelhas para nos ouvir quando a gente precisa, mesmo que a pessoa não goste de fazer essas confidências, mas saber que tem alguém disposto a ouvi-la já ajuda bastante a diminuir o nível de estresse da pessoa. Também a pessoa ter um círculo de apoio. Nós sabemos, e inúmeros estudos científicos comprovando, que quando a pessoa tem um grupo de apoio, e quanto mais grupos de apoio, melhor esse embasamento, que ela tem esse suporte. Então, no trabalho, na igreja, no clube, na vizinhança, na família. Então, ela pode compartilhar os seus interesses, ela pode compartilhar as suas angústias com essas pessoas, isso ajuda bastante. Então, eu acho que gerenciar o estresse é uma prática que deve ser feita regularmente, só que, infelizmente, a maior parte das pessoas sabe as consequências que o estresse podem acarretar, mas poucas têm a disciplina e a determinação para usá-las no seu dia a dia. Então, é um band-aid. Se eu estou muito estressado, meu nível de estresse está me prejudicando, eu vou lá e procuro praticar alguma respiração, alguma coisa que eu acho, que não tenho nem certeza, que vai me ajudar, mas isso não é feito regularmente. Então, é claro, os resultados são bastante marginais.
Acho que a questão é a seguinte, esse negócio do exercício físico, né? A gente vê que a maioria dos infartos ocorrem principalmente pela manhã. Então muita gente se atira a fazer exercício físico porque tem que ficar bonito para o verão, tem que ficar em forma. E o que ocorre? Muitas vezes ocorrem novas afecções, novas patologias. Na verdade, eu acho que nós temos que acabar com essa noia. Nós vivemos uma paranoia que nós temos sempre que ter objetivos e indicadores e índices. Né? Tem que obter índice disso, índice de aquilo, né? As metas, né? Meta disso, meta daquilo. Na verdade, a gente tem que pegar as metas e meter naquele lugar, sabe? Porque, na verdade, a gente está se ferrando, tá entendendo? E exigindo coisa assim, porque a tal da meta, temos que ter a meta de atingir 1 milhão de contas, não sei do quê. Quando tu chega no 1 milhão, te exigem 2. E quando chegar no 2 é 4. Então não tem limite. Então o que a gente tem que definir é que nós temos que viver por viver. E a meta passa a ser uma etapa. A meta é viver. É uma etapa, depois outra etapa. Não, é viver. Viver por viver. Respirar. Curtir o sol, curtir o vento, curtir a brisa. Estou aqui para viver sem paranoia. Né? Esse negócio desses objetivos, objetivo para quê? Você quer chegar aonde? Tudo é um único objetivo. Alguém quer faturar alguma coisa de alguém. Alguém quer tomar o que o outro tem. Esse é o negócio. Então tu tem que ter para alguém poder te tomar. Então a base do capitalismo é esse, é a exploração do homem pelo próprio homem. Então é isso que nós temos que parar com essa loucura, entendeu? Porque isso não leva a absolutamente nada. Leva ao quê? A essa vida doentia, uma sociedade doente, que está contaminada com essa competição, se compete para tudo, é um desespero, é tudo assim, assado, é tudo com protocolos, com manuais. É uma coisa meio estilo americano. Acho que nós já somos de origem europeia, tem um estilo mais europeu, mais ibérico, né? Então nós temos aqui que preconizar aquilo que é feito na Espanha, la siesta. Nós temos que cestear à tarde, entendeu? Agora, falar nisso hoje, os caras lá da Fiera que são capazes de me dar um tiro quando eu sair daqui. Não pode ser recomendado se a produtividade crescer, aumentar. Exatamente. Então vamos descansar. Então, por exemplo, na Europa, o pessoal toma vinho no almoço. Na que Espanha, o clima permite. Principalmente. Né? Mas aqui o nosso clima também permite. Aqui. No Uruguai também aqui permite. Também. Né? É como diz um amigo meu, o Uruguai hoje é o melhor país do mundo. Até maconha pode se fumar. Né? Liberou geral. Entendeu? Não vamos chegar a esse extremo. Eu estou aqui fazendo um sarcasmo. Né? Claro que não. Mas a gente precisa ter uma visão de vida mais relaxada, uma visão de vida mais latina, mais ibérica. Entendeu? Porque senão nós vamos acabar todo mundo infartado, estropiado, enlouquecido, deprimido, ansioso. Estressado não preciso falar porque já está todo mundo mesmo. Né? Então o que a gente não quer? São as consequências disso. Um exemplo que eu dou da questão do estresse é que tu tem que estar preparado para aquilo que te propõe. Então nós temos uma Copa do Mundo que nós só temos 2 opções, vencer e vencer. Não temos outra. Essa Copa do Mundo no Brasil é a única que o Brasil perdeu. Então nós só temos essa pequena opção, vencer ou vencer. Se não vencer, vai ser uma depressão total. Nós temos como grande aliado aí o mercado da bola. Porque o Brasil perdendo será um prejuízo muito grande para o chamado comércio da bola. Não é? Por isso é mais um aliado que tem a seleção brasileira ao lado da torcida apaixonada dos brasileiros e esse desejo de revanche, né, de troca e de troco para 1950. E quando refere ao Uruguai, a Montevidéu, nós vamos falar sobre isso no segundo momento do programa. Talvez seja a harmonia criada entre o passado, o presente e a projeção do futuro, que Montevidéu dá, né? Aquela arquitetura do passado, as avenidas largas, o viver bem de hoje, um futuro prometedor.